significativo e generoso do Palco Giratório, né, dessa curadoria que pensa esse projeto, que são tantas frentes, tantas forças que mapeiam o Brasil todo, né? Resolver comemorar esses 20 anos, celebrar, propondo uma ação de pensamento em todo o país. A gente escutar as pessoas falarem, a gente ter contato com esse público que não vem aqui para assistir um espetáculo, mas vem aqui para se encontrar, para discutir ideias, para debater. Isso é fantástico. Em todas essas visões que convergiam, que divergiam, que eram de centro, que eram de periferia, que eram do interior, que eram da capital. Então, isso trouxe uma efervescência e muita reflexão. E essa reflexão pode nos levar para um outro lugar de atuação e de entendimento também sobre o nosso fazer artístico, nosso fazer de produção, nosso fazer enquanto agente. Nesse momento está também dentro desse circuito, como é que a gente reaprende a caminhar. Eu acho que se trata um pouco disso, como a gente aprende a caminhar e eu acredito que a gente faz isso junto. Mas você acaba aprendendo um pouco da realidade do outro e você tira sempre um subsídio importante para o que está na tua realidade. Então, ter uma experiência como a de hoje é bastante enriquecedora, sem sombra de dúvidas. E esse momento, assim, para mim é de uma riqueza imensurável. Imensurável é uma coisa assim que você não imagina quanto isso modifica, quanto isso transforma. Porque foi tanta troca, tanto aprendizado, tanto atravessamento dentro da gente de ideias. Poder trazer alguns temas e estar aqui é muito bom, porque traz aí coisas que são ali da minha aldeia, né, da minha tribo, e que de alguma forma está em diálogo, está em encontros, né? E achei interessante uma fala do Sidney, quando ele diz que estamos em volta da fogueira, né? Eu fiquei imaginando assim, que antigamente rolava isso, né? Os encontros em volta da fogueira para discutir uma ideia. Essa ideia de cultivo, em função da nossa ideia de coletivo, acabou nos respondendo sobre novas possibilidades de sustentabilidade que se fazem pelo micro, pelo contato mais próximo, mais avizinhado com aquele que de alguma forma já está ali e às vezes você vê, mas tem horas que você não vê. E com isso a gente acabou chegando nesse financiamento coletivo também e foi muito potente para a gente entender mais sobre a gente mesmo através dos outros. É o seguinte, que o modelo de negócio do gestor hoje, seja de uma organização, seja de uma companhia de teatro, seja o que for, ele tem que pensar em uma perspectiva alternativa. Mesmo uma instituição que tem um financiamento direto, ela está criando um novo modelo de gestão não incentivado, né, por uma proposição interna, não importa, mas ela está mudando o modelo de negócio dela. E que é mesmo responsabilidade do Estado criar esses mecanismos e formas de apoio, tenho dúvidas. Quer dizer, quantos de nós conseguimos fazer um espetáculo em 5 anos sem financiamento? Né? Esse é o lugar mais interessante de crise, eu não estou dizendo, esse é o lugar de crise que a gente está, que fica pior ou melhor dependendo da circunstância política do momento, agora é muito pior do que há 5 anos atrás. Mas não é um problema de gestão política, é um problema muito mais profundo, da estrutura do sistema que comeu a nossa consciência de tensão com o sistema. E também não entendo como um problema, e aí eu vou colocar um contraste nisso tudo, que a gente também tenha um olhar empreendedor dentro das possibilidades em que o mercado cultural proporciona. E não desmerecendo de forma alguma, levando a cultura apenas para um lugar de produto, não isso.
mas em alguns casos é também, ou pode ter renda dessa forma. Né? Onde é que todo governo quer ver os artistas? Quer ver eles embaixo da ponte. Então vamos para lá e vamos reverter essa lógica, né? Vamos mostrar que lá também pode ser um lugar legal. Que a arte venha tirar as pessoas de uma situação de conforto e que venha questionar esse mundo, né? Se questionar também, questionar o mundinho que a gente vive. A arte não existe se não é espectador, não? Eu posso ter um monte de coisa feita e se eu não atinjo o outro humano, a minha obra não existe. Mas desde 2012, mais de 300 espetáculos já aconteceram lá, de pelo menos 7 ou 8 países diferentes. Grandes figuras já passaram embaixo da ponte, desde Luiz Fernando Veríssimo, que inclusive escreveu numa coluna do Globo, dizendo que ele estava embaixo de uma ponte e naquele momento ele estava no lugar mais nobre da cidade. O Arnaldo Antunes, que esteve lá no passado, também fazendo show embaixo da ponte. Não tem nada a ver com a boa intenção de mudar o mundo. Tem a ver com a capacidade de tentar se colocar em crise. Não adianta projetos que querem abrir a consciência do outro quando a gente, conscientemente, é uma peça-chave da política de reprodução da mercadoria na cultura. A cultura pode gerar ideias de economia, e não só a economia, tem que fazer a gestão de todas as ideias da cultura. E com isso é essencial que você tenha uma vibração coletiva da proximidade daquelas pessoas que são mais avizinhadas a você. No fundo, a ideia de grupo que a gente constitui acabou também nos colocando a uma ideia de sustentabilidade que tem a ver com o vestígio que a gente incorpora quando está junto. Algo que você consegue trazer apenas quando essas pessoas estão juntas e através daquilo que elas cultivam juntas. Essa questão da exclusão, né? A gente precisa não ser excludente, mas ser incluente. E é dentro desse olhar que eu vou sair daqui enriquecido. Muito obrigado. E quando a gente tem esse contraste, eu acho que nos permite refletir mesmo, se colocar em crise, né? Tipo assim, nossa, esse ponto de vista existe, né? Eu nunca tinha pensado, eu não concordo, mas que bom que eu agora tomo consciência que eu tenho que me relacionar com ele, né? Acho que se trata disso, se trata de se relacionar com o seu igual e com o diferente. E aí eu acho que com o diferente é o grande exercício, né? Porque tensiona, você sai do lugar e você até afirma com mais veemência coisas que você tinha como senso comum, né? Tipo, olha, eu acho que é assim, de repente não, um outro me mostrou. Ouvir outras coisas que nos dão outros pontos de vista. Isso também, muito bom, muito legal. E, claro, e aí pontos de vista, como eu comentei, bem distantes, que acho que são provocativos, mas, para mim, ficam num lugar, assim. É um lugar muito distante. Né? Muito distante. Talvez para muito pouca gente. Muito pouca gente. Vamos entender essa provocação. E talvez faça a gente repensar o nosso próprio lugar. Reafirmar o nosso lugar. Reafirmar o nosso lugar. Reafirmar o nosso lugar. E saber que esse lugar aqui é muito concreto. Pelo tamanho dele, e esse outro talvez ser tão isolado, está próximo. A gente alcança ele de alguma forma. Talvez muito mais no nível da fruição, mas não no nível da produção cultural. Mas saber que o nível da produção cultural estava muito presente, o nosso. Muito concreto. Esse é muito concreto. Isso, para mim, é verdadeiro, é concreto. Então, isso foi muito legal. Mas não deixa de ser enriquecido pelos novos olhares que estão entrando. A gente passa a absorver novas ideias, novas questões, novas políticas. Está utilizando essa fogueira também para se renovar, né? Enquanto alimento, a arte enquanto alimento da alma, né? De tocar a alma, de tocar as pessoas. E retroalimentar com as experiências, né? Da esfera pública, da esfera privada e das experiências híbridas, né? Preparar também para o presente, que já está de alguma forma se tensionando com essas questões urgentes de sustentabilidade, as compreensões do que é estar em coletivo e também a autonomia que só se dá através do acesso à informação compartilhada. Então acho que é essencial, é potente, é urgente e é atual. Não consigo hoje dissociar a cultura de outras áreas. Né? Não consigo dissociar a cultura numa perspectiva de sociedade, de valores, né? De valores de uma sociedade. Então, não consigo falar de
segmento da arte e da cultura? Eu consigo falar assim, cultura para o indivíduo, cultura para a sociedade. Em que perspectiva? Em todas. Eu acho que a gente está no momento de encontros, né? E que quanto mais eles acontecem, mais amadurece o pensamento, e é legal ouvir uma diversidade de opiniões e pontos de vista, porque a gente acaba mudando de ideia também. Acho que é um momento fundamental de mudar de ideia, de poder se revisitar, né? Então, quanto mais encontros acontecem, mais mudanças se operam. Então, acho que a importância desses encontros é a gente entender quem está a fim de conversar e como que eu me relaciono com essa conversa, né? Então essa coisa da alteridade, né, do olhar o outro e perceber esses outros discursos, eu acho que é a grande tônica assim, do seminário e do palco giratório, né? Por ser esse projeto rizomático, calendoscópico, transcendental, sem igual, né, num país dessa dimensão, né? E urgente, né? Mas também ouvir e ser afetado também por esses modos de pensar o Brasil, e que o palco traz tão no seu cerne, tão no seu DNA, porque ele é composto de muitos olhares, né? Ele é polifônico por natureza. Então nós estamos propondo, de fato, olho no olho das pessoas, esse encontro, né? que acaba sendo discutido no virtual. E a gente acaba discutindo aqui no tete-a-tete com todo mundo, com várias preposições que surgem, com várias situações que surgem durante os debates. Num lugar com pessoas fervilhando de ideias, querendo fazer as coisas, né? Nesse momento, celebrando os 20 anos com reflexão, com discussão, com debate, eu acho que é fundamental. Então, assim, vida longa para o palco giratório e para os seminários. Eu espero que esses seminários continuem, porque acho que é um espaço muito fértil mesmo de debate. A gente precisa, enfim, a gente precisa semear esse solo aí para que outras coisas venham a brotar daqui para frente. É isso. Que o próximo seja ainda muito mais instigante e provocador, porque a gente corre riscos, a gente precisa se colocar em xeque, então que esse também seja um espaço.